Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Contraponto, transmitido aqui no canal 13, a TV Sol, veiculado pela Life, né, a melhor operadora do Brasil, e pela NET também, no canal 13. E hoje nós temos uma ocasião muito especial aqui com o Thiago Bispo, que vai falar um pouco, vai falar muito que ele aprendeu, aliás, da história do cinema da cidade. Também queria salientar que nessa semana na cidade nós tivemos a formação do Conselho de Habitação e Política Urbana, com a eleição da diretoria, né, que a nossa presidente agora é a Mariana Valera. E nós vamos ter uma série de temas aí do urbanismo, das novas mudanças, de como que a cidade está se expandindo nos próximos programas também. Isso daí é muito importante, nós acreditamos muito que a prefeitura, né, no seu caráter aí democrático, participativo, vai dar muita força para não só este, mas vários conselhos municipais que estão se estabelecendo. E acreditamos que assim a cidade vai poder avançar bastante nesses temas aí nos próximos anos, né? Estamos acreditando com muita força aí nesse caráter aí que a prefeitura vem imprimindo para a cidade, né? De maior democracia, maior participação, maior conversa, uma qualidade de diálogo melhorada, né? A gente está vendo aí na cultura, na assistência social, na saúde, uma série de avanços nessa direção. E eu gostaria então de dar as boas-vindas aqui para o Thiago, né? Muito bem-vindo, né? Aqui no nosso programa. E falar um pouco, né, da história dessa grande história, né, desse grande momento de Marília, né, que é esse período, né, de valorização, né, de vivência, né, do cinema na cidade. Bom, primeiramente, obrigado, Luiz, pelo convite, estar aqui presente e contar um pouco sobre essa outra perspectiva histórica da cidade de Marília, né? Thiago, vou interromper você para você explicar um pouco essa foto que está no fundo, porque sim. ela está aí porque a gente achou ela bonita, mas eu queria que você explicasse o contexto dela um pouquinho, né? Sim. Observando essa foto aqui ao fundo, a gente pode aí perceber atrás de alguns você, pontos. aí. Exatamente, aqui. A gente pode observar alguns pontos, né? Aqui é a Avenida Sampaio Vidal, né? A gente tem aqui Aqui onde estou apontando é a fachada do Cine Marília, que foi um dos principais cinemas de rua da cidade de Marília. Foi inaugurado na década de 40 e foi um dos locais que funcionou como sede dos festivais de cinema da década de 60. Né? Então, esse aqui é uma foto que a gente consegue ver o letreiro aqui do Cine Marília presente. Muito legal, né? E você vê que é uma foto, ela tem um caráter bastante nostálgico, né? Bem interessante, né? Bem forte, né? E ela tem essa nostalgia toda porque realmente era um momento de vibração cultural que a cidade vivia, né? E você estava conversando agora há pouco que o primeiro cinema da cidade, ele veio, na verdade, em 1929. 27, legal. Isso. Conta um pouco pra gente disso. Bom, a cidade de Marília ela é fundada em 1930, né? Oficializada a fundação em 1930, né? Que a gente fala, né? Porque a cidade já existia, teoricamente, as pessoas morando aqui, mas ela é oficializada em 30, né? E em 27 já existia o primeiro cinema. Ele ficava na Avenida 9 de Julho, antiga Avenida Tamandaré, e ficava próximo ao mercado municipal, né? E esse cinema ele era o Cine Municipal, foi fundado em 1927 por Francisco Rodrigues Souto, né, em 27. Esse cinema mais tarde ele é vendido, né, para o Emílio Peducci e é fundado o Cine São Luís no mesmo espaço. Certo. E o curioso é que em 29 você já tinha 2 cinemas de rua na cidade de Marília. Você tinha o Cine Municipal, que é esse que eu falei que ficava na Tamandaré, que hoje é a Avenida 9 de Julho, e você tinha também ali próximo onde hoje é a Galeria do Giga, na esquina ali o Hotel Rex, tudo mais, Copiadora Tavares, o Cine Teatro São Bento, fundado em 1929. E eles foram demolidos, esses dois? Não, esses 2 prédios eles não foram demolidos, né? Hoje você tem o prédio onde funcionou o Cine Teatro São Bento, o hotel na parte de cima, uma casa de artigos religiosos, uma copiadora e uma casa de embalagens. Então você tem um compêndio de comércio. Ah, entendi. Onde está o Hotel Rex ali. Isso, exatamente. É aquele prédio. E o Cine... era um cinema ali? Era um cinema.
Que doido. Em 1929. Dá para imaginar o cinema ali, hein? E até eu achei em obras memorialistas da cidade que falava sobre como que o dono do cinema chamava as pessoas para a sessão, né? Ele montava assim numa Rural, que era a caminhonete carrão na época, carrão. Né? Era a Hilux Exatamente. Da época. E saía fantasiado como o personagem principal do filme, né? Pela rua, louco. como se fosse uma carreata pela rua, chamando as pessoas para as sessões de cinema, né? E isso foi bem interessante, bem marcante para a cidade. E tudo isso antes da própria fundação, em 1930, da cidade de Marília. Que interessante. Né? E o Cine Municipal, a princípio, é que começa o processo de urbanização do centro da cidade de Marília. Eu encontrei registros que provam que ele foi o primeiro espaço com energia elétrica em Marília, foi o Cine Municipal, e ele emprestava energia elétrica para uma delegacia que ficava vizinha a ele. Ele tinha um gerador? Um gerador elétrico, exatamente. Ele tinha um gerador elétrico e ele fazia esse empréstimo de energia para funcionar também a delegacia ao lado. Ou seja, a delegacia veio depois do cinema. Mais ou menos a delegacia dependia do cinema para funcionar. Para funcionar, exatamente. Entendi. Exatamente. Que coisa louca, meu. Interessante. E o que aconteceu com esses pioneiros do cinema? Assim? A Rede Peducci era uma rede grande, né? Sim. A Rede Peducci, ela teve em Marília praticamente 3 cinemas, né, se a gente pensar. Ela teve o Cine São Luís, que ficava na 9 de Julho, que hoje é aquele banco mercantil, que fica ali na avenida, próximo ao Mercado Municipal, tem um banco mercantil, em frente ao Clube da Associação dos Alfaiates. Ali ficava o Cine São Luís. A gente tem o Cine Marília, que é fundado na década de 40, né, pela administração também do Peducci, e é demolido em 1984 o prédio para a construção do Banco Banespa, e agora é aquele Santander próximo ao prédio central dos Correios, né? E também a gente tem o Cine Peducci, que hoje é aquele prédio do Sistema Prever, que fica próximo ao Orly. Agora, que interessante, né? Essas transformações radicais, né, na cidade, elas não foram acompanhadas assim de nenhuma manifestação, de protesto, nem nada, né? Você chegou a perceber se houve algum tipo de movimentação pela preservação do patrimônio da cidade nessas transições? Bom, eu não consegui perceber ou encontrar indícios de manifestações, digamos assim, propriamente ditas em defesa daqueles patrimônios históricos, culturais, enfim. Mas eu encontrei que foi algo que marcou muito a demolição daquele cinema, né, em relação à própria memória das pessoas que viveram isso. Porque é um cinema que é inaugurado na década de 40, é demolido em 84. Então é um cinema de praticamente 44 anos, o prédio do cinema, né? E o interessante é que esse Cine Marília, para vocês terem uma ideia da grandiosidade, ele tinha 1.500 lugares e mais 700 gerais, que seriam para as pessoas assistirem a sessão em pé. Então é um cinema gigantesco. Ou seja, que ele comportava a cidade inteira na época, muita gente, né? E ele é maior do que qualquer espaço que a gente tenha hoje também, né? Sim, hoje não existem em Marília auditórios com essa capacidade. Acredito que nem particular e nem público. Nem público, né? Tem capacidade para esse tamanho. Eu acho que isso delineava um tipo de viver em Marília, uma maneira de se apropriar do cotidiano da cidade, né? Sim, eu acredito que sim, porque o cinema ele era muito vivo na cidade. Se a gente pensar, por exemplo, o Cine São Luís tinha 1.000 lugares, o Cine Marília tinha 1.500 mais 700, e o Peducci, que é logo no final, na década de 70, que ele é inaugurado, ele tinha quase 600 lugares, né? Então você já vê uma diminuição gradual da quantidade de lugares, mas você tem o cinema como algo muito marcante, principalmente na década de 60. Né? A gente tem na cidade de Marília, nos anos de 61, 67 e 69, os 3 festivais de cinema, né, que aconteceram na cidade, que antecedem o Festival de Gramado, que o primeiro Festival de Gramado acontece em 10 de janeiro de 1973. Então, os 3 festivais de Marília antecedem... Quais são os anos, você falou? 61, 67 e 69. Os 3 festivais. Né? Ou seja, no Brasil não tinha nenhum outro festival nessa época. O primeiro festival de cinema realizado no país foi em Marília. Exatamente. Que interessante. E não só o festival de cinema, era a atração que vinham os diretores, que vinham grandes atores, né? Com certeza. Grandes e além disso, atores
vieram grandes artistas da época. Artistas da época. Nara Leão, Sérgio Ricardo, Chico Buarque vieram para cá para fazer apresentações culturais durante esses festivais, né? Então, foi uma cidade muito pulsante em relação a isso. E também teve a invenção do prêmio, a criação do prêmio Curumim, que era uma estatueta de um índio, né, dada ao melhor diretor e atores do cinema nacional do ano anterior, como se fosse o Oscar, né? Então ele era conhecido como o Oscar do cinema nacional. Aí tá a estatueta do Curumim. Ele parece um Oscar mesmo, né? Exatamente. Meio diferente, assim, mas muito interessante. Durou da década de 60 até 1985 e ele foi consagrado como Oscar. E era anual? Anual. Ele era para comemorar, ele era dado no mês de outubro para comemorar a fundação do Cineclube de Marília. O Cineclube de Marília é fundado em outubro de 1952 e ele tem uma grande importância cultural, né, de que ele é o primeiro cineclube a ser fundado numa cidade do interior do Brasil. Você só tinha cineclubes nas capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, O conceito de cineclube também era um conceito novo, lógico. Sim. Em 61 era... O Cineclube foi fundado que ano, Thiago? O Cineclube? O Cineclube em 52. Em 52. Que loucura, né? E é interessante perceber que na década de 60, que é logo o começo cultural, assim, os anos dourados do cinema, que a gente fala, né, com o cinema novo, com os destaques para Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, que é o boom do cinema nacional, a gente tem tanto esses festivais quanto essa premiação acontecendo na própria cidade de Marília, né? E isso chama muito a atenção para essa elite cultural que estava nascendo na cidade, né? Então é algo muito importante. Nossa. E de conteúdo único que a gente pode dizer. Vamos dar um pouquinho uma olhada nas fotos, gente? Sim. Bom, essa foto é do Cine Peducci, né? Ele é do ano 2000, retirada do jornal, e a gente pode ver. Hoje a fachada, ela se mantém quase a mesma. Quem passar ali na 4 de abril e olhar para o prédio do Prever, consegue ver praticamente a mesma fachada. Então, não houve muita mudança Esse estrutural. cinema, ele sempre teve esse nome? Cine Peducci, sempre foi Cine Peducci. Tá. Ele sempre foi Cine Peducci. Entendi. Esse é o Cine Teatro São Bento, que eu havia comentado, né? Então, a gente pode ver ali o cartazes das sessões do lado de fora. Uma fachada simples e bonita, né? Exatamente. O telhado escrito, né? Teatro São Bento, né? Que então, legal. A gente tem alguns detalhes aí. Muito legal. O Teatro São Bento, esse aí ele já é formado? Oi? Esse é o Teatro São Bento, aqui no anterior, né? Tá. O Teatro São Bento. E o próximo, esse daí é o Cine São Luís, que era o antigo Cine Municipal, né? Que o Cine São Luís, ele fica, como eu falei, na 9 de julho, né? Hoje é aquele prédio do Mercantil, Banco Mercantil. E foi um ponto de muita importância o Cine São Luís em relação à cultura e elite cultural, não só de Marília, mas também no âmbito até nacional, que a gente possa dizer. Porque era no Cine São Luís que o Cineclube fazia as suas apresentações culturais nas noites, se eu não me engano, de quarta ou quinta. Então, as atrações culturais, os filmes eram apresentados nessas sessões no Cine São Luís. Ou seja, existia uma programação, vamos dizer, mais tradicional e uma programação específica do Clube de Cinema aqui no Cine São Luís. Exatamente. Nesses dias. Exatamente, porque tinha uma influência de amizade, né, e tudo mais entre o Emílio Peducci, que era até então detentor do Cine São Luís e do Cine Marília e mais tarde do Cine Peducci, com o Cineclube de Marília. Então havia uma parceria, uma amizade muito forte entre esses membros do Cine Peducci. Existia uma concessão de títulos especiais, de filmes especiais para o Cineclube nesse dia. Exatamente. Entendi. Aqui é o prédio do Cine Marília, que é o mesmo prédio que eu mencionei da foto. Você vê, né? É a típica arquitetura, né, que eu já tenho falado aqui, Art Deco caipira, né? E essa arquitetura, ela no contexto, né, da cidade dos anos 70, ela permitia que Marília tivesse uma homogeneidade arquitetônica muito bonita, muito interessante. E hoje a gente olha para esses prédios e vê, que prédio feio, que prédio largado, né? Mas na época, se você imaginar que todos os prédios eles tinham essa linguagem,
isso conferia à cidade uma qualidade estética muito forte, muito interessante, né? E a própria gestão da luz, né? Você tinha uma questão, você está vendo esses vitrais aí, né? Esses vitrais coloridos do lado da fachada e o grande vitral que você já vê em estado de decomposição aí na esquina, né? Então, assim, existia essa preocupação, né, da luz, uma preocupação da qualidade do ambiente interno, né? E essas são qualidades da arquitetura que se perderam, vamos dizer, nessa historiografia, né, da arquitetura contemporânea da cidade. Exatamente. Esse foi o grande centro, digamos assim, dos festivais, era o centro da cidade. Tem fotos nos registros históricos, né? Os registros históricos, eles são abertos à consulta pública, fica no prédio da Câmara Municipal, né? E você encontra fotos, você encontra um monte de documentos e é até interessante que mostra-se também a amplitude do público. Então, existem fotos que mostram de cima as pessoas dando volta no quarteirão para entrar no cinema para poder assistir a sessão. Ou seja, não só tinha mais de 2.000 vagas, lugares, mas as pessoas ainda batalhavam para chegar nelas, né? Exatamente, uma busca muito grande por essas vagas, né? Então você vê que era um público assíduo, que ia ao cinema, né? Que interessante, né? E um detalhe muito interessante também é que no Cine Marília eram apresentados filmes japoneses, né? Japoneses com dupla legenda, com a legenda em português, áudio em japonês, legenda em português e legenda em japonês. Certo. Então, que mostra também um pouco da influência, né, oriental que a cidade de Marília teve, principalmente nesse processo de fundação. Que interessante, hein? E me diz uma coisa, como foi que essa cidade, que você me mostra tão vibrante, culturalmente dinâmica, morreu? Então, aí são as questões nas quais eu procurei na minha pesquisa, né? Porque desde a fundação da cidade, né, no meu trabalho que eu terminei do mestrado, que chama O Cinema na Cidade, entre Memória e Esquecimento, Marília 1927 a 2000, eu trabalho desde a fundação, do processo de fundação da cidade de Marília, né, até o ano 2000, por conta do fechamento definitivo do Cine Peducci. Né? E nesse processo de 27, eu fiz um mapeamento, eu encontrei nos registros históricos os mapas das distribuições de lotes das terras do Alto Cafezal, que eram terras do Pereira, e terras do Bento de Abreu Sampaio Vidal. Né? E então mostra um processo de urbanização muito distinto entre um e o outro, a visão de cidade que um tinha e a visão de cidade que o outro possuía. E como que você poderia resumir as diferentes visões de cidade desses dois pioneiros? Sim, bom, primeiramente que o Bento de Abreu, ele era uma família muito influente na questão da produção de café, né? Ele tinha um irmão mais velho, que chamava Rafael Sampaio Vidal, que era ministro da Fazenda na época do Vargas, que era e que foi o fundador da Bolsa do Café em Santos. E era irmão do Bento de Abreu. Né? E você tem toda a família do Bento, vem de Araraquara, passa por São Carlos, e é uma família produtora de muitos pés de café. Assim, eu fiz o levantamento do número de pés de café na minha pesquisa, chega a quase 2 milhões de pés de café, só da família dele. Né? E Marília tinha um total, se não me engano, de 4 milhões. Então, assim, metade dos pés de café da cidade eram da família Sampaio Vidal. Né? Então, para uma família produtora de café que trabalha nessa perspectiva, não é interessante um processo de urbanização que a cidade deixe de ser uma cidade de campo e torne-se uma cidade urbana, porque isso automaticamente vai influenciar e impactar na produção de suas terras do café. Até mesmo na questão da mão de obra, que se diferencia de uma cidade urbana para uma cidade rural e tudo mais. Já o Pereira, ele vai com o intuito de fundar, ele compra uma parte de terra no centro da cidade de Marília, né, hoje que é o bairro Alto Cafezal ali, determinado Alto Cafezal, e ele começa um processo de urbanização, pequenos lotes em caráter urbano mesmo, para morar,
e fazendo todo um trabalho disso aí. Existe um mapa que compara, visto de cima, as terras, o choque entre as terras do Bento e as terras do Pereira. Então mostra uma diferenciação. E essa diferenciação ela pode ser observada hoje quando a gente olha na Sampaio Vidal. Existe a parte de cima da Sampaio Vidal e a parte de baixo. As ruas que se intercruzam, elas não se comunicam. Não. Então elas têm esse distanciamento justamente pela diferenciação do processo de loteamento. Né? E essa questão política, ela permeia toda a trajetória de vida da cidade de Marília. Certo. Né? Por exemplo, na década de 60, em 64, ocorre o golpe militar, né, e é estabelecida a ditadura militar no Brasil. Em 60, como eu falei, os festivais eram 61, 67 e 69. O decreto AI-5, que é o decreto de maior impacto, censura, né, prisão e tudo mais de artistas e intelectuais, acontece em 68, certo? Em 69... o terceiro festival de Marília, você tem artistas que faltaram, artistas que não vieram, que presos, artistas que já estavam exilados e artistas presos. Isso em 69, Sim. numa cidade a 450 quilômetros da capital São Paulo. Então, assim, a cidade de Marília, ela tinha um impacto muito forte cultural, de tamanho que existiu justamente essa repressão. Então a gente pode deduzir de uma certa forma que um dos motivos pelo terceiro Festival de Cinema de Marília, que é de 67, em 69, de certa forma, tido alguns déficits de artistas, foi justamente o próprio peso da ditadura militar através do AI-5. Então, assim, Marília, a própria universidade, né, a Unesp é fundada primeiro como um instituto isolado, né, e você tinha aqui aulas de filosofia, de sociologia, né, história, e tem relatos, né, da polícia entrando e prendendo professores, prendendo estudantes. Então você tem uma cidade que a 450 quilômetros de Marília incomodava muita gente, né? Então eu acho que esse foi um dos motivos também por essa parte da cultura ser silenciada, né? Que a cultura, ela é a parte mais importante de uma sociedade, porque sem a cultura você não consegue criar pessoas que vão debater, pessoas que vão pensar e pessoas que vão agir em prol de uma sociedade, pensando numa comunidade. Então você não tem esse processo. Então isso foi algo que, digamos assim, que foi aparado da cidade de Marília, né? Mas o último festival foi em 84. O prêmio, o Curumim. O último prêmio, prêmio Curumim. Isso. Né? Mas teve o festival junto, ou não? Não. O festival não. Só foi o prêmio era dado todos os anos. Isso, nem exatamente. Sempre tinha o festival junto. Isso. O festival só foi realizado 3 vezes. Isso, exatamente. O festival foi realizado. Agora, a premiação era dada de que forma? Eram chamados os vencedores, eles recebiam a premiação aqui, era isso? Isso, exatamente. Alguma mostra de cinema, alguma coisa assim? Nos anos seguintes, que não foi um festival, nos anos seguintes foi mais uma atividade, né, que justamente dava esse prêmio para esses diretores e atores aqui na cidade. Então, era algo mais... Aí tem uma foto do festival. Esse é o primeiro festival da cidade de Marília, né? Então vocês podem ver a fachada do Cine Marília. Isso foi em 61, então. Esse foi em 61. Vocês podem ver que a rua estava cheia, né? Existe uma outra foto também que consegue encontrar justamente o processo do prefeito dando a chave da cidade para Rua de Souza e tudo mais. Então é bem interessante. Será que a gente tem essa foto? Esse não tem, eu não estou com essa foto aqui. E esse foi o cartaz do primeiro Festival de Cinema. Então olha só, tinha a Miss São Paulo, Miss Luzes, lançamentos de filmes, ou seja, um monte de promessas, né? Exatamente, foi um festival que na verdade eram 3 dias, mas os artistas ficaram em Marília por uma semana. Então tem fotos de artistas no cineclube, tem fotos de artistas no jantar no Iara. Também, né? No Iara, no exatamente. Tênis Clube. Exatamente. Eu já vi fotos dessa natureza. Exatamente. Então foi algo muito... Era algo que deixava a cidade no foco, né? Nacional, né? Exatamente. Os olhos estavam focados. E aqui é a foto que eu falei do mapa, né? Aqui é o processo, esse mapa é de 1929, né? Então é o mapa original do Pereira, com o traçado do Pereira. Então, assim, acho que ele esqueceu das calçadas. Né? Exatamente. As calçadas são estreitas em Marília.
E esse é o processo de urbanização do centro do Alto Cafezal. Então, vocês podem ver que os lotes de terra são bem pequenos, né? Então, é um quarteirão com poucos lotes, chega 10 lotes ali naquele quarteirão, né? Então, esse é um processo, né, de loteamento. E tem uma outra foto também, que é o processo de loteamento. Aqui é bem interessante, porque a parte de baixo são os lotes que eu acabei de falar do Pereira, né? A parte de cima ali, Palmital e tudo mais, são as terras e o processo de loteamento do Bento. Então, se vocês olharem um lote de terra do Bento em comparação aos 10 lotes do Pereira, existe uma diferenciação gigantesca do tamanho dessas terras. Então, você percebe a quem destina-se o loteamento de um e a quem destina-se o loteamento de outro, né? Um loteamento para pequenas fazendas, pequenas chácaras produtoras e sítios, e o outro para um processo urbano, né? Então, que depois isso foi retalhado novamente. Exatamente, foi retalhado novamente. O bairro Maria Isabel, Palmital, Lácio. Então, você tem uma diferenciação muito grande, né, na questão de planta. Esse mapa é da década de quase 40, se não me engano. Eu nunca tinha visto esse mapa, mas eu vou dizer para você que ele corresponde bem ao que a gente tem estudado aí em outros mapas que eu tenho visto, né? Ou seja, você tem 2 desenhos de cidade, 2 propósitos diferentes, de todas as formas você buscava a especulação, né, de um jeito ou de outro, a ausência de um planejamento, a ausência de um plano diretor, né, não era obrigatório na época. E, enfim, hoje a gente também sofre com alguns problemas da falta de planejamento desse tempo, né? Exatamente. Você vê que nem calçada tem, né? Não era arquitetado a calçada. Como se não fosse relevante. Hoje a gente reclama que as nossas calçadas são estreitas. Estamos no lucro, né? Porque exatamente. no planejamento elas nem existiam. Calçadão da São Luís, pelo menos, não existe hoje, né? Mas excelente, excelente, Thiago. Foi muito bom conhecer essa realidade. Falamos um pouco disso, né? Última pergunta, você acha que Marília hoje tem condição de estabelecer algum tipo de protagonismo de recuperar um pouco dessa história, estabelecer um protagonismo na área cultural como foi no passado? Bom, a cidade de Marília teve vários pioneirismos, que eu digo assim, né? Então, a gente teve a TAM, foi fundada aqui, o Bradesco, a Foto 360 Graus, os dinossauros que apareceram há pouco tempo numa novela, né, de uma rede nacional, o cinema, os festivais, o cineclube. Então, é uma cidade ela foi pioneira em tudo, né? Foi pioneira em tudo, mas ela não conseguiu segurar nada, de certa forma. Mas o fato dela não segurar nada é não segurar no plano da memória e no plano da identidade, né? Então, eu acredito, sim, que existe a possibilidade de você ter uma cidade de Marília ativa culturalmente. É uma coisa que muitas pessoas lutam hoje por uma Marília com mais cultura. E eu acredito que existe, sim, a possibilidade e que, através dessa ideia da memória e da identidade que eu tento trazer na minha pesquisa e que eu almejo, enfim, tentar espalhar para o máximo possível na cidade de Marília essa ideia de que Marília conseguiu fazer isso, ela já teve uma potencialidade muito grande para isso e dá para fazer de novo. Então, eu acho, na minha pesquisa eu trabalho muito com o termo memória, né? E para mim, memória é significado de resistência. Memória é resistência. A memória é resistência a partir do momento que a gente sabe que nem sempre as coisas caminharam dessa forma e que existiu uma possibilidade de história diferente. Bom, fantástico. Eu acho que essa sua definição de memória é maravilhosa. Primeiro que a gente não está condenado a repetir o passado. E as visões de passado, elas nos dão visões de futuro, né? Exatamente. Então, parabéns pelo seu trabalho, belíssimo trabalho. Obrigado. Com certeza todo mundo que assistir esse programa vai curtir muito. Muito obrigado, Thiago. Obrigado à equipe da TV Sol, sempre muito querida aí. Tudo de bom.